Olá, com licença. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ok, pessoal. Para que eu possa melhor atendê-los, vamos nos dirigir até a sala de aula, por gentileza? Bem, aqui dá para conversarmos melhor, para que eu possa dar as informações que vocês precisam. Mas, primeiramente, deixe-me apresentar a vocês. Meu nome é Paulo Augusto e eu sou o professor que ministrará as aulas de português cultural brasileiro para estrangeiros, ok? E agora, sim, estou à disposição das senhoras, senhoritas e senhores. Com licença, professor Paulo. Eu sou Lívia e a minha vinda aqui é que eu quero cursar o português cultural brasileiro para estrangeiros. Então, eu gostaria de saber sobre o funcionamento do curso. Certo, senhorita Olivia. Alguém mais quer fazer outra pergunta? Eu cá, professor Paulo, meu nome é Eugénia. Eu gostaria de saber quais são os dias de aula e seus turnos. Então, aqui já vou responder as perguntas das senhoritas Olivia e Eugênia. As aulas acontecerão apenas em um turno e será no turno matutino, às quartas-feiras, ok? Com licença, mestre. Eu me chamo Yuko e a informação que eu desejo saber do senhor, né, é como vai acontecer o desenvolvimento das aulas. Eu também, mestre. Desejo fazer uma pergunta, mas primeiramente deixe-me fazer a minha apresentação. Eu sou Pablo e quero conhecer muito a diversidade brasileira. E a minha pergunta é a seguinte: quais os livros que a escola utilizará no decorrer das aulas? Tanto a sua pergunta, Pablo, quanto a pergunta da senhora Yoko podem ser respondidas da seguinte forma. Ambas se referem à metodologia do curso. E a metodologia se dá na base da conversação com a interação de todos os alunos. Agora eu gostaria de fazer uma perguntinha também. Queiram me desculpar, meu nome é Margot. Sobre o que o professor Paulo já explicou, achei muito interessante, porque uma das coisas que eu preciso muito é da conversação em português. Mas quanto ao uso de livros, professor, vamos usar algum? Já o uso de livros pode haver indicação de alguns, Margot, mas o primordial é que nós venhamos absorver o conhecimento dialogicamente. E nesse processo de ensino e de aprendizagem, vamos nos deparar com muitas novidades que ocorrem na língua portuguesa falada aqui no Brasil. Ainda mais que a ênfase do curso também é a cultura do povo brasileiro, que é contida de diversidades em todas as regiões, de norte a sul e de leste a oeste. Olá, pessoal! Eu sou a Giovana. Até agora, o que o professor Paulo já respondeu, afirmo que eu achei a aula de português que eu quero cursar. Digo isso, pessoal, porque não quero somente aperfeiçoar o meu falar em língua portuguesa. Eu quero também conhecer a cultura brasileira. Então, certamente irei me beneficiar aqui junto com vocês. É isso. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Jamile. Eu também vim até aqui porque, além de aperfeiçoar o meu falar português brasileiro, também desejo muito conhecer a história, a geografia e os costumes do Brasil. E é por isso que estou aqui. E já vou fazer a minha matrícula. Ótimo, Jamile. E você irá gostar muito das aulas. Pode esperar. Professor, bom dia. Bom dia também, colegas. Meu nome é Cauã. Eu também irei cursar o português cultural brasileiro para estrangeiros, porque eu quero me aprofundar mais nas raízes culturais do povo brasileiro. Então, para mim, o que o senhor já explicou, professor Paulo, já é o suficiente. Muito obrigado. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu me chamo Helen.
Também o que o professor Paulo nos respondeu já nos deixou a par de muitas situações. Mas falta informação, mestre, do início das aulas. O curso já tem data marcada para iniciar? Sim, eu já ia passar essa informação para vocês. Por nós estarmos em plena Copa do Mundo de Futebol, vamos iniciar somente depois desse evento. Ok, pessoal? Olá, eu sou o Steven. Sim, é verdade. Está acontecendo a Copa do Mundo de Futebol, no Catar, e vai até o dia 18 de dezembro. Estou afirmando o período do evento porque eu acompanho as notícias de esporte. E o meu país, a Inglaterra, está lá, na competição. Alguém mais aqui é apaixonado pelo futebol e a seleção de seu país está participando também da Copa do Mundo? Professor Paulo. Eu me chamo Bongani. Primeiramente, meu bom dia ao senhor, e bom dia, também, aos futuros colegas de classe. Eu gostei do curso e do seu desenvolvimento. Percebo que vai ser bastante dinâmico. E quanto ao evento mundial, o meu país não está a participar, até porque não tem tradição futebolística. Mas eu gostaria muito que o Brasil fosse campeão. Muito obrigado, Bongani, pela sua simpatia ao futebol brasileiro. E se, por acaso, a seleção brasileira vier a ser campeã, conquistará o seu 6º título, sendo assim, hexacampeã mundial de futebol. Mas eu vejo que há fortes pretendentes a conquistar esse título mundial, como a Argentina, a França e a Holanda, que quase sempre surpreende com seu bonito futebol. Professor Paulo, apesar de eu não ser muito simpatizante do futebol, né, mas certamente está acontecendo uma grande festa, lá no Catar, ainda mais se o Brasil for campeão, né? E eu digo isso porque assisti o Brasil ser pentacampeão na cidade de Yokohama, em 2002. Os brasileiros lá comemoraram demais. Isso é verdade, Yoko. O brasileiro só quer uma desculpa para festejar. E aqui no Brasil, então, vai ter festa de ponta a ponta. Professor Paulo, eu gosto de assistir futebol e confesso que fico muito apreensiva vendo a Holanda nessa Copa. E um de seus jogos foi contra o dono da casa, o Catar, e ganhou de 2-0, no dia 29 de novembro, no estádio de El Obeitam. No seu segundo jogo, empatou com a seleção do Equador em 1-1, mas na estreia, mestre, ganhou da seleção do Senegal por 2-0. A seleção holandesa sempre foi uma potência na Copa do Mundo. Já merecia ter pelo menos 2 títulos. Eu me lembro da Copa de 1974, na Alemanha. Eu era criança e assisti um bonito futebol que ficou conhecido como Carrossel Holandês. E tinha como técnico Rinus Michels e como capitão dentro de campo Johan Cruyff. Qual foi o motivo, mestre, da seleção holandesa ser chamada de carrossel holandês? Foi uma tática que o técnico, naquela época, Rinus Michels, inventou e que Johan Cruyff comandou em campo. Com essa tática, parecia que não bastava apenas vencer o adversário. O futebol tinha que ter beleza. E realmente era bonito de se ver aquele futebol holandês. E esse futebol na prática, professor Paulo, como funcionava? Os jogadores, Pablo, não tinham posição fixa. Eles ficavam rodando em campo para confundir o adversário. Eles formavam um trio, um no centro, de posse da bola, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Com essa formação, eles tinham 3 opções de ataque: o drible, o toque para a esquerda ou o toque para a direita. E aquele que ficasse de posse da bola voltava ao centro. Tudo isso de forma rápida. Professor, a seleção brasileira é a única que esteve presente, até agora, em todos os mundiais. Como foi a sua participação na Copa da Alemanha de 1974? O Brasil foi tricampeão no México, com uma poderosíssima seleção de Pelé e companhia. Na Copa de 74, na Alemanha,
Muitos jogadores tricampeões já não estavam presentes, inclusive Pelé. Então, professor Paulo, essa nova seleção brasileira com a ausência de Pelé não era tão poderosa como a de antes. Sim, Helen. Era uma seleção que estava abaixo da média, para não dizer fraca. Nas quartas de finais, ela enfrentou exatamente o carrossel holandês. E com essa tática dos holandeses, que somente eles sabiam fazer, ganhou do Brasil pelo placar de 2-0. Depois foi disputar o terceiro lugar com a Polônia. O Brasil voltou a perder, mas agora de 1-0. Então, nesse caso, professor, era uma seleção fraca mesmo, sem condições de ganhar uma Copa do Mundo. Os brasileiros perceberam isso, Eugênia. A percepção foi tanta que fizeram até uma música para despertar o técnico de que a seleção estava muito fraca para disputar um Mundial. Eu deixei o link dessa música aqui embaixo para vocês ouvirem. Também deixei outro link de um programa de humor com a participação do Pelé. Aí vocês vão perceber o quanto ele era querido e admirado pelos brasileiros, que sentiu muito a sua falta na seleção. A seleção francesa também está participando da Copa do Mundo no Catar, mas eu vou assistir aos jogos aqui mesmo no Brasil. E o bom disso é que eu vou presenciar as festas que os brasileiros fazem durante esse evento. Sim, Margot. E as festas fazem parte da cultura brasileira, pois acontecem vários eventos, como disputas de ruas mais enfeitadas com bandeirolas, danças típicas, músicas e, por falar em música, desde quando o Brasil ganhou a primeira Copa, começaram a compor músicas temáticas para a torcida brasileira. Ah, professor Paulo, eu gostaria muito de ouvir essas músicas, porque eu tenho a plena convicção de que elas devem ser muito criativas na letra e muito bonitas na melodia. Como posso fazer para adquiri-las, professor? Quanto a isso, Giovana, não se preocupe. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo dessas músicas que se referem à seleção brasileira e também à sua torcida, ok? Professor Paulo, o país que cedia os Jogos da Copa do Mundo sempre tem uma mascote. O Brasil, por exemplo, quando foi país sede da Copa em 2014, teve como mascote um animal muito exótico, daqui da região amazônica, o tatu. Legal, esse assunto que você falou agora, Jamile. O bom desse nosso bate-papo descontraído é que já dá para perceber que, quando começar as aulas, vamos falar de diversos assuntos a respeito do Brasil. Além do português brasileiro, vocês vão conhecer muito a cultura brasileira. Podem esperar. Ah, o tatu. É um animal muito conhecido aqui na nossa região. Ele não faz mal a ninguém, pelo contrário, ele contribui muito no equilíbrio ecológico da nossa fauna e de nossa flora. O consumo da carne dele é somente para a sobrevivência dos povos da floresta e dos ribeirinhos, e não para ser comercializada. Isso que o Cauã falou é muito importante, porque tem espécie que está em extinção, no caso, o tatu-bola, que tem como habitat o sertão nordestino. E sobre o que a Jamile falou, houve primeiramente um concurso, e o bicho tatu foi escolhido para ser a mascote da Copa de 2014. Também, lembrando que o tatu é encontrado nos 6 biomas do Brasil. Professor Paulo, eu assisti a Copa do Mundo de 2014, via TV, e achei a mascote do Brasil bonita. Eu pergunto ao senhor, quais foram os critérios para a escolha do bicho, tatu? Como eu já falei, a sua escolha foi por meio de concurso público, e foi o público infantil, com idades entre 4 e 12 anos, que escolheu o bicho tatu-bola para ser a mascote da Copa do Mundo no Brasil. Agora, quanto à escolha de seu nome, ela ocorreu durante um programa dominical de televisão que colocou 3 nomes: Amijube, Fuleco e Zuzeco. E os internautas escolheram Fuleco. Até aí,
professor Paulo. Tudo bem, já foi falado do animal escolhido, como também de seu nome. Mas qual era o significado dele e de seu nome, como mensagem, mestre? Antes de responder a sua pergunta, Olivia, eu vou filosofar um pouquinho. No futebol, não há jogo se a bola não estiver presente. Agora, falando dos termos tatu-bola e a mensagem que é transmitida, quando esse animal é atacado, ele rapidamente se transforma numa bola. Essa transformação é a sua defesa. E no futebol, o time brasileiro, quando é atacado, toma a bola do adversário e contra-ataca para furar o gol. Interessante essa analogia que o senhor acabou de fazer, porque veio a mim a lembrança de uma frase. É que eu já ouvi aqui no Brasil alguém dizer: a melhor defesa é o ataque. É um jargão, Jamile, que nasceu no mundo esportivo. Num jogo de futebol, por exemplo, os atacantes que, ao mesmo tempo, têm condições de manter a bola na área adversária, tendo grandes chances de fazer gol, eles aliviam a sua defesa, que, por sua vez, fica somente na expectativa de realizar uma contraofensiva. Ah, eu coloquei links aqui embaixo que fala do bicho tatu-bola. A Copa do Mundo de 2002 foi realizada em meu país, o Japão, e também na Coreia do Sul. E como eu já disse, o campeão mundial foi o Brasil quando ganhou da seleção alemã de 2-0, e essa Copa foi a única até agora, que teve 3 mascotes, seus nomes eram esféricos. Sim, eu me lembro dessa Copa e também das esféricas. Elas eram criaturas alienígenas. Apesar das mascotes não apresentarem nenhum elemento que identificasse algo sobre as culturas dos países sedes, mas pelo fato de mostrarem características futuristas, elas estavam ali representando a mais alta tecnologia que as duas nações produziam no momento. Professor Paulo, os países que já foram o país sede da Copa do Mundo de Futebol, todos eles tiveram sua mascote para representar o seu povo, a sua cultura? Não, Cauã, nem todos. Até porque a presença de mascote só foi vista a partir da 8ª Copa do Mundo, que foi realizada em 1966, na Inglaterra. E a primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930, no Uruguai. Poxa, então daqui a mais 2 Copas, incluindo a do Catar e a Copa de 2026, a Copa seguinte vai comemorar 100 anos, isto é, um centenário de competição futebolística. É para ser uma comemoração estrondosa, não é não, professor? Sim, Pablo, e excelente percepção que você teve agora do centenário da Copa do Mundo de Futebol. E eu não tenho nenhuma dúvida de que a Federação Internacional de Futebol e Associados, FIFA, realizará um evento magnífico. Quem sabe, professor Paulo, se ela já não tem um projeto em andamento. Steven, espero que sim. Se bem que a FIFA já poderia solicitar sugestões e opiniões do público para a realização desse grande evento. E eu já tenho aqui a minha sugestão, mas vou deixar para falar daqui a pouco mais, ok? Professor, a Copa do Mundo de Futebol é realizada em 4 anos. E da Copa de 1938 na França à Copa de 1950 no Brasil, houve um intervalo, isto é, não foram realizadas as Copas de 1942 e nem a de 1946. Isso é só para lembrarmos que, nesse intervalo, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então, devido a essa tragédia, não poderia mesmo ter os eventos. Exatamente, Eugênia. Não havia nenhuma condição mesmo, pois toda a Europa estava em guerra. Somente após esse caos, o evento voltou a ser realizado aqui no Brasil. E como foi, professor Paulo, para o Brasil ser o país sede da Copa do Mundo de 1950?
A Europa, Jamile, tinha acabado de sair de um grande conflito bélico que a deixou no caos. E em 1950, os europeus ainda estavam se restabelecendo de maneira estrutural, econômica e emocional. E também, penso eu, pelo fato de as duas últimas Copas terem acontecido na Europa, mais precisamente na Itália e na França, a realização da primeira Copa pós-guerra ficou com o Brasil. E como foi a realização dessa Copa do Mundo aqui no Brasil, professor Paulo? Nessa Copa, era para ter a participação de 16 seleções, mas somente 13 estiveram presentes, pois 3 desistiram. As seleções que desistiram do evento foram Índia, Turquia e Escócia. Parece-me que foi nessa Copa, aqui no Brasil, que a seleção brasileira foi vice-campeã. É isso mesmo, professor? Sim, Helen, é verdade. O desenvolvimento do futebol brasileiro foi de excelência até a sua penúltima partida. Teve grandes vitórias dignas de um campeão. O Brasil goleou por 7-1 a Suécia, depois goleou por 6-1 a Espanha. Mas no último jogo, na decisão para ver quem seria o campeão, o Brasil simplesmente perdeu pelo placar de 2-1 para o Uruguai. Aí tivemos que nos contentar como vice-campeões. Deve ter sido uma grande decepção, acompanhada de muita tristeza. Não é não, pessoal? Foi uma grande decepção, sim, Steven. Até então, os jogadores brasileiros não eram vistos como os melhores no futebol. E não era nessa Copa que o futebol brasileiro viria a ser conhecido mundialmente como um bom futebol, pelo fato de ter perdido diante de um público de quase 200 mil torcedores em pleno Maracanã. Professor, eu gostaria de falar agora de mascote, a Futix. A Futix foi a mascote da França na Copa de 1998. É a imagem de um galo e ela foi escolhida pelos franceses porque é o seu símbolo maior. Inclusive, ela tem a cor azul, a cor da seleção francesa, com a imagem do galo do lado esquerdo da camisa. O seu nome é a junção da inicial da palavra futebol e final do sobrenome gaulês Asterix, famoso personagem de desenho animado. Muito interessante, Margot, essa representação da mascote Futix. E nós brasileiros não temos boas recordações desse Mundial, não. Agora já somos conhecidos, bons no futebol, mas fomos vice-campeões de novo, perdendo exatamente para a seleção francesa, em Paris, pelo placar de 3-0. O link desse jogo está aqui embaixo também. Mas, professor, até aí o Brasil já era tetracampeão mundial. Isso mesmo. O Brasil já tinha conquistado 4 taças do mundo. Mas, como você sabe também, Cauã, o futebol é uma das maiores paixões do brasileiro. E no Mundial, ele quer ser o primeiro, quer ser o campeão. Agora, você, Pablo. A Espanha foi o país sede da Copa de 1982. Você pode nos contar sobre a mascote que representou os espanhóis, por gentileza? A mascote do Mundial da Espanha foi a Naranjito. Com a Naranjito, a Espanha inovou na Copa do Mundo, pois foi a primeira mascote em forma de alimento, a laranja, fruta típica da gastronomia espanhola. Muito bem. Naranja é a laranja em português. É bem provável que Naranjito é a composição de 2 palavras. Você pode nos dizer, Pablo, se é isso mesmo? Se Naranjito é a composição por aglutinação? Sim, professor Paulo, posso sim. Mas, primeiramente, quero dizer que a palavra naranjito não é composta de 2 palavras. Ela simplesmente é o diminutivo da palavra naranja. E sua escolha, como eu disse ainda há pouco, se deu por causa de uma fruta muito apreciada na Espanha, principalmente nas comunidades de Valenciana e Andalucia. Muito bem explicado, Pablo. Muito obrigado.
Alguém mais quer falar alguma coisa referente a esse assunto? Se tiver, pode ficar à vontade. Professor, eu gostaria de falar um pouco sobre a mascote da Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra. Inclusive, foi a primeira mascote. Ah, sim. Você pode falar como ela foi criada, o que a mascote representa na Inglaterra e, também, o nome que foi escolhido para ela. Ok, professor. Então, a mascote da Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, chamava-se Willy. Ela foi inventada por Reg Roy. A invenção foi um leão que tinha posse de uma bola de futebol. Sabe-se que o leão não é um animal propriamente da Inglaterra, mas é um símbolo típico do Reino Unido. O uniforme que o mascote vestia tinha as cores da bandeira do país. Também foi feita uma música em sua homenagem pelo escocês Lonnie Donegan. É isso. Gostei. Foi muito boa a sua explanação, Steven. Mais um conhecimento que nós passamos a ter agora. O interessante da presença de mascote na Copa do Mundo é que transmite um pouco da história, da cultura do país sede. Sendo assim, professor Paulo, eu gostaria de falar também das Copas do Mundo realizadas na Itália. Ah, ok, Giovanna. Eu tenho a plena convicção de que sobre a Itália, das realizações de Copas do Mundo, será também bastante enriquecedora. Então, fique à vontade. Obrigada, professor Paulo. A Itália já foi país sede do Mundial de Futebol 2 vezes. Do segundo evento, em 1934, e do 14º evento, em 1990. O evento de 1934 ainda não existia a presença de mascote. Na Copa de 1990, já apareceu a Tchau, que apresentava seu corpo com formação de figuras geométricas, isto é, em cubos, com as cores da bandeira italiana, verde, branca e vermelha. Giovanna, o que significa tchau? E também, só havia os cubos na formação do corpo da mascote tchau? Não, professor, é que eu me esqueci mesmo de falar. Mas, completando a tchau, há também a figura da esfera em forma de bola de futebol, que é a sua cabeça. E tchau quer dizer em português brasileiro olá e tchau, que para mim eram as saudações tanto de boas-vindas na abertura da Copa, quanto de adeus aos torcedores de todas as nações na sua finalização. Então, podemos dizer que a mascote tchau foi uma inovação, porque as mascotes das Copas anteriores eram representadas por figuras humanas, alimentos e animais. Professor, sobre todos os eventos que já aconteceram e o evento que será realizado no Catar, tem algo que pode se destacar? Cauã, o Catar é um país pequeno, com mais ou menos 11.571 quilômetros quadrados. E, recentemente, eu li em um site que a Copa do Mundo no Catar é a mais compacta de todas. Isso quer dizer, professor, que os jogos serão realizados em cidades muito próximas uma das outras? Sim, Giovana. Somente em Doha, a capital do país, há 4 estádios onde terão jogos. Como exemplo, a distância maior que há entre as sedes de jogos é de 55 quilômetros entre os estádios Alobeito e Al Januba, e a menor distância é, mais ou menos, de 5 quilômetros entre o Estádio Internacional Califa e o Estádio Alotumama. Professor, todos os eventos de Copa do Mundo foram realizados nos meses de junho e julho. Mas a Copa no Catar está a acontecer agora nos meses de novembro e dezembro, a ser o único evento a realizar-se no final do ano. Qual o motivo dessa mudança, mestre? Eugênia, as cidades sedes dos Jogos, no Catar, são cercadas pelo deserto. Apesar de estarem próximas do Golfo Pérsico,
O país, como todo o Oriente Médio, tem elevadíssimas temperaturas que chegam a mais de 40 graus centígrados. Com isso, certamente, atletas e também torcedores de países com temperaturas mais baixas não resistiriam ao calor da região, enquanto que, nos meses de novembro e dezembro, o clima está mais suave. Esse é o motivo. Professor Paulo, se a Copa do Mundo, no Catar, é a mais compacta, então podemos dizer que o evento que foi realizado no Japão e Coreia do Sul foi o mais expansivo, né? A distância que há entre Japão e Coreia do Sul é mais ou menos 940 quilômetros, mas já houve Copas em países de grandes dimensões, como Brasil, Estados Unidos e Rússia. E qual foi, então, professor Paulo, a distância maior de uma sede para outra na Copa do Mundo de 2014, cá no Brasil? No Brasil, Bogani, houve jogos nas 5 regiões do país, isto é, o evento ocorreu de norte a sul e de leste a oeste. A menor distância foi entre Rio de Janeiro e São Paulo, ambas as cidades localizadas na região sudeste, com 358 quilômetros de proximidade. Já a distância maior foi entre Manaus, na região norte, e Porto Alegre, na região sul, que é de 3.133 quilômetros de distância. Então, denota-se que a Copa do Mundo no Brasil foi a mais expansiva até agora. Professor Paulo, a FIFA já anunciou o evento de 2026 e acontecerá em 3 países: México, Estados Unidos e Canadá. Então, essa Copa será a mais expansiva, pois a maior distância de uma sede para outra está entre a cidade do México e Vancouver, no Canadá, com a distância de 4.781 quilômetros. É isso mesmo, professor? Sim, Margot, já está confirmado? Sim. A Copa do Mundo de 2026 ocorrerá em continente americano, exatamente nesses 3 países: México, Estados Unidos e Canadá. E será uma grande festa, não tenha dúvida. Professor Paulo, eu me lembro de quando o senhor falou que ia dar a sua sugestão sobre o centenário da Copa do Mundo. Agora podemos saber qual é essa sugestão, mestre? Ok, Olivia. A minha sugestão é a seguinte: como a Copa de 2026 será em 3 países da América, essa Copa já daria uma excelente experiência para a Copa seguinte, que é a Copa do Mundo de 2030. E o que eu sugiro é que ela venha acontecer nos 5 continentes. Nos 5 continentes, mestre. Como assim? Será se isso é possível? Eu acredito que sim, Eugênia. Vejamos agora a competição com 48 equipes, divididas em 12 grupos, em que cada grupo contenha 4 seleções. Nesse caso, professor Paulo, quais seriam então os países sedes? Quanto aos países sedes, poderá haver a cooperação de 2 países de cada continente, como foi com o Japão e a Coreia do Sul, e como vai ser com México, Estados Unidos e Canadá. E quais seriam os países sedes para o centenário da Copa do Mundo de Futebol de 2030, professor Paulo? Outra sugestão: na Europa, seriam países sedes a Holanda e Portugal. Na Ásia, a Arábia Saudita e a China. Na Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia. Na África, o Marrocos e a Tunísia. E na América, o Brasil e a Argentina. Dessa forma, engrandeceria mais o centenário do evento, os países sedes, todas as seleções participantes e todo mundo com um grande espetáculo. E como ficaria, professor Paulo, a formação dos grupos? A formação dos grupos, Jamile, ficaria da seguinte forma: os 10 países sedes, ao mesmo tempo que já ficam
com as suas vagas garantidas, também cada um fica como cabeça de chave. E quanto às demais seleções, né, professor Paulo, como ficaria a situação delas? As outras seleções que, nesse caso são 38, ganhariam as suas vagas nas eliminatórias e repescagens, como é de praxe. Professor, se assim for, certamente o evento será esplêndido. Sim, agora é só apreciar esse grande momento. Então, pessoal, vamos assistir à Copa do Mundo do Catar, com cada um torcendo pela arte do futebol, ok? Ok, professor. Então, até lá e bom dia! Bom dia! Bom dia.